Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como fazer essa almofada de crochê super linda que eu fiz utilizando o fio barroco 4 e a agulha de crochê número 13,5. Para fazer essa peça, eu utilizei o restante de fio das outras duas almofadas que eu já ensinei aqui no canal, ou se vocês forem fazer somente essa aqui e começar do zero, vocês vão precisar de um novelo de cada cor. E a gente vai precisar também de 5 botões com 1,5 cm de diâmetro para poder fazer o fechamento da capa dessa almofada. Se vocês não conheceram ainda as outras aulas das outras almofadas que eu já ensinei aqui no canal utilizando esse mesmo material, eu vou deixar os links disponíveis aqui na descrição do vídeo. E para acompanhar o passo a passo desse projeto aqui, é só continuar nessa aula comigo. Para começar essa almofada, a gente vai utilizar a mesma base de square que eu já ensinei aqui no canal, que foi utilizada na aula das duas almofadas anteriores. A única diferença é que a última carreira da base desse square para fazer essa almofada, eu vou começar de uma forma um pouquinho diferente, por isso que eu não fiz essa última carreira ainda e vou começar ela junto com vocês. E justamente o início dessa última carreira do quadrado de base vai ser um pouco diferente para que o acabamento das próximas carreiras fique com uma aparência melhor, porque nas outras capas de almofada a gente fez desenhos em que a gente não precisava continuar tecendo com a mesma cor de fio, e nessa peça aqui a gente vai continuar agora até o final utilizando a mesma cor. Então esse é o motivo, tá? O restante dessa carreira vai ser igual. Então, eu vou começar aqui nesse espaço de correntinhas que eu tenho logo depois que eu terminei a última carreira. Vou puxar a minha nova cor de fio. Aqui para iniciar a carreira é o mesmo esquema que eu já tinha mostrado antes para vocês. Eu dou aquela leve prendida com uma correntinha. E agora, para representar o primeiro ponto alto da carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha para separar esse ponto alto do próximo bloquinho de 3 pontos altos. Então, essa aqui é a diferença do início da carreira. Lá na aula do quadrado de base, eu tinha começado fazendo aqui já 3 pontos altos para formar o primeiro bloquinho. E aqui eu comecei com apenas um ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, faço outro bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e agora eu vou fazer a quina do quadrado. Aliás, eu tenho que dar outra laçada aqui, porque a quina do quadrado nessa carreira eu vou fazer com ponto alto duplo. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida para continuar tecendo essa carreira, não esqueçam de conferir a aula do quadrado de base, que eu já deixei o link aqui na descrição, tá? Então, eu vou seguir aqui até o final dessa carreira e eu já venho finalizar ela junto com vocês. Eu segui tecendo normalmente até o final dessa última carreira de base do meu quadrado. E agora eu vou finalizar a carreira junto com vocês. Então, depois de fazer a última quina, utilizando pontos altos duplos, eu vou fazer uma correntinha. E agora eu vou terminar de fazer esse primeiro bloquinho de 3 pontos altos que eu comecei aqui a carreira com apenas um ponto alto. Então, dentro desse mesmo espaço de correntinhas, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. E vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo, introduzindo a minha agulha dentro da correntinha que representou o meu primeiro ponto alto. Então, eu tenho aqui um ponto baixo e uma correntinha, introduzo a minha agulha dentro dessa correntinha, deixando ainda uma correntinha para separar esse do próximo bloquinho. E agora, eu vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. E agora, para continuar tecendo com essa cor e minimizar o máximo possível a aparência do início e final de cada carreira, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer um ponto baixíssimo sobre essa correntinha aqui que eu tenho para separar um bloquinho do outro. Agora, eu sei que vai ficar bem apertadinho, mas é assim mesmo, então não se preocupem, tá? Eu vou trabalhar aqui um ponto baixo e uma correntinha para representar o primeiro ponto alto da minha carreira. Vou fazer uma correntinha para separar esse futuro bloquinho de 3 pontos altos do próximo bloquinho. E vou fazer aqui no próximo espaço de correntinhas um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço de correntinha da carreira anterior, faço um bloquinho de 3 pontos altos. A partir dessa carreira agora, eu vou trabalhar as quinas dos quadrados com apenas pontos altos, não precisa mais ser ponto alto duplo, tá? Então, aqui é a mesma orientação que eu já tinha feito na aula da almofada anterior. Vou fazer aqui uma correntinha e trabalho aqui
para fazer a quina, 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, nas quinas a gente sempre faz 2 correntinhas e no restante da carreira a gente trabalha apenas uma correntinha para separar um bloquinho do outro. Então, eu vou seguir nesse ritmo e quando eu estiver no final da minha carreira, eu retorno para finalizar ela junto com vocês. Já terminei de fazer aqui o meu último bloquinho de 3 pontos altos, fiz uma correntinha para separar esse do próximo bloquinho, e agora eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui nesse espaço apertadinho do início da carreira. Então, eu faço aqui o mais justinho possível o início desses pontos altos, para não ficar um calombinho muito grande. E agora, eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo, introduzindo a minha agulha dentro da correntinha que representou o primeiro ponto alto da minha carreira. E ficou dessa forma aqui, ó. Então, não dá pra ver, né, o início da carreira muito bem. A gente consegue disfarçar bem esse início da maneira como eu ensinei pra vocês agora. E para continuar as próximas carreiras, a gente vai trabalhar exatamente seguindo essa mesma orientação que eu passei pra vocês agora. Depois de continuar tecendo na repetição da última carreira que eu mostrei pra vocês, eu cheguei nesse resultado. O enchimento da minha almofada tem 40 por 40 centímetros e eu segui tecendo até ficar com 37 por 37 centímetros. Justamente fiz um pouquinho menor porque eu quero que o meu crochê fique esticadinho depois que eu colocar o enchimento. Assim eu acho que o acabamento fica melhor. E como essa almofada tem os 2 lados iguais, depois de finalizar essa primeira parte, a gente repete a outra seguindo o mesmo passo a passo. E eu voltei aqui com a confecção do meu quadradinho para dar uma dica para vocês. Na última aula da almofada eu tinha comentado que o meu quadrado ficou meio catavento, né? Então, eu vim aqui mostrar para vocês como evitar, minimizar esse efeito. Quando a gente chegar aqui nas quinas do quadrado, a gente vai trabalhar esses bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, né? Então, tentem sempre deixar o quadrado virado assim para vocês, ó. Quando a gente estiver tecendo a carreira, deixar a carreira para cima. Então, ó, a gente chega aqui na quina e vai fazer a primeira parte da quina com o quadradinho dessa forma aqui, tá? Virado pra gente. Aí, eu vou fazer aqui um bloquinho de 3 pontos altos, faço 2 correntinhas, e ao invés de só seguir assim, desse jeito meio torta, eu vou virar o meu quadrado dessa forma aqui, ó. Então, o segredo tá nas quinas, tá? Isso ajuda bastante a minimizar o efeito de catavento. Então, eu faço aqui esse movimento com o meu quadrado e faço o outro lado da quina. Agora, eu sigo tecendo normalmente, fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos. E quando eu chegar na próxima quina, eu faço esse mesmo movimento. Voltei aqui com os 2 quadrados da minha almofada prontos e como nem tudo na vida da artesã sempre dá certo, faltou fio dessa cor principal, então eu tive que fazer uma pequena gambiarra aqui. E eu desmanchei a última carreira daquele quadrado que eu tinha feito primeiro. Usei o fio dessa última carreira do primeiro quadrado para fazer a penúltima carreira do segundo quadrado. E daí, para finalizar e ficar do tamanho que eu queria, eu fiz uma carreira com outra cor de fio em cada um dos quadrados e fiquei com esse resultado. Eu queria que tivesse ficado a cor principal até a última carreira, mas eu também gostei do resultado dessa forma aqui. Antes de fazer a costura das 2 partes da almofada, eu resolvi fazer um detalhe e tô utilizando aqui a mesma cor de fio que eu utilizei nessa última carreira. Eu tinha começado essa última carreira com essa outra cor de fio, da mesma forma que eu comecei as carreiras anteriores, então eu fiz um ponto baixo e uma correntinha para representar o primeiro ponto alto e eu fechei o bloquinho de 3 pontos altos quando eu finalizei a carreira. Então, nesse caso, o meu próximo passo aqui, se eu fosse continuar trabalhando em bloquinhos, seria fazer um ponto baixíssimo, mas como eu vou fazer um detalhe, eu vou fazer aqui um ponto baixo, passando a minha agulha por baixo desse espaço da correntinha da carreira anterior. Então, eu faço aqui um ponto baixo, agora eu vou trabalhar 2 correntinhas, vou segurar aqui nessa última correntinha que eu fiz para marcar ela, e vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E agora, dentro dessa primeira correntinha dessas últimas 3 que eu fiz, eu vou introduzir a minha agulha. E vou fazer um pontinho aqui, ó. Puxar uma laçadinha, fazendo um ponto baixíssimo, tá? Pra fechar esse biquinho, ó, pra fazer um detalhe. Agora, eu faço de novo 2 correntinhas e passo aqui a minha agulha por baixo desse espaço de correntinha da carreira anterior e faço um ponto baixo.
ficando com esse resultado aqui, ó. Vou fazer de novo com vocês, tá? Faço 2 correntinhas, seguro aqui nessa última correntinha que eu fiz, faço 3 correntes. 1, 2, 3. Introduzo a minha agulha aqui dentro dessa primeira correntinha das 3 últimas correntes que eu fiz e faço um ponto baixíssimo aqui pra fechar esse biquinho, ó, ficando com esse resultado. Agora faço aqui 2 correntinhas, passo pro próximo espaço de correntinha da carreira anterior e trabalho um ponto baixo. Ó, então, eu vou trabalhando esses biquinhos aqui, dando um detalhe para finalização da minha peça. E aqui no cantinho a mesma coisa, tá? Faço 2 correntinhas, 3 correntinhas, fecho aqui com um ponto baixo, um ponto baixíssimo, aliás, para fazer o biquinho, trabalho 2 correntinhas, venho aqui na quina do quadrado e fico com esse resultado aqui. Então, eu vou seguir fazendo isso até chegar ao final da minha carreira, e quando eu chegar aqui no final, eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo, introduzindo a minha agulha dentro desse primeiro ponto baixo que iniciou a minha carreira. E depois de finalizar essa última carreira com esse detalhe dos biquinhos, eu fiquei com esse resultado aqui no meu projeto. O próximo passo agora é fazer a costura para unir as duas partes. E eu vou passar a orientação para vocês de como deve ser feita essa costura. Eu vou começar aqui por um dos lados da almofada, pegando só um pedacinho. Depois eu vou fazer todo o contorno dela. E aqui na outra ponta eu vou fazer só um pedacinho também. O mesmo tanto que eu fizer aqui, eu vou fazer aqui. E vou deixar uma parte aberta, que a gente vai fazer o fechamento com botões, que é por onde vai passar o enchimento da almofada. A costura de acabamento desse projeto vai ficar bem parecida com a costura que eu já ensinei para vocês na aula da primeira almofada. Mas como tem um pequeno detalhe aqui que vai diferenciar uma costura da outra, eu trouxe para mostrar para vocês. Então, aqui eu já iniciei a minha costura, amarrando o meu fio pelo lado avesso do projeto, e eu fui costurando pelo lado direito, deixando para minha frente a parte onde eu não tenho o acabamento dos biquinhos, tá? Então, ficou assim, dessa forma, o início da minha montagem. E para fazer aquela costura que eu falei para vocês de apenas uma beiradinha de um dos lados, eu usei 3 bloquinhos de 3 pontos altos, sendo um dos bloquinhos esse aqui da quina. Aqui, o que a gente vai fazer que vai diferenciar essa costura da outra? Lá na outra costura das outras almofadas, eu tinha mostrado pra vocês que a gente sempre pega a cabecinha do ponto e a gente pega também os 2 fiozinhos das correntinhas, né? Pra fazer a costura aqui dessa parte onde tem correntinha. Só que aqui, como a gente tem o biquinho utilizando as correntinhas de um dos lados, a gente não vai ter como pegar essa correntinha porque vai ficar um pouco difícil. Então, a gente vai pegar as correntinhas somente aqui na quina mesmo, que a gente tem um espacinho aqui pra trabalhar. Então, eu vou finalizar aqui a costura da quina junto com vocês para mostrar como que eu vou fazer essa parte, tá? Então, aqui com a minha agulha, eu vou introduzir em uma das correntinhas e vou vir aqui do outro lado e também vou fazer a mesma coisa, introduzir em uma das correntinhas, tá? Pegando os 2 fiozinhos da parte de cima da corrente. Então, é a mesma coisa que eu já tinha mostrado para vocês lá no outro vídeo. E aqui também eu pego a outra corrente. Daí, eu puxo aqui um pouquinho o ponto baixo do meu detalhe e consigo pegar ali a outra corrente da quina. Então, como eu falei pra vocês, como aqui na quina a gente tem 2 correntinhas, a gente tem esse espacinho pra poder mover o ponto baixo aqui do detalhe. Agora, eu vou pegar somente a cabecinha dos pontos aqui pra poder fazer a costura. Então, eu tenho 3 pontos altos aqui, faço a união respectivamente, no mesmo ponto alto dos 2 lados. E quando eu chegar aqui na parte onde tem a correntinha, eu vou pular e já vou passar direto pro próximo bloquinho. E é só seguir fazendo isso até finalizar toda a costura necessária. E conforme a gente for costurando, a gente já vai puxando o fio para fazendo o ajuste aqui certinho dessa costura. Tá? Então, aqui de novo, eu pulei aquela correntinha que separa um bloquinho do outro e passei direto pro próximo bloquinho. E a costura vai ficando dessa forma aqui, ó.
Então, eu vou virar aqui pra vocês. Esse aqui vai ser o lado direito da peça, que é o lado que tem os biquinhos. E vai ficando assim, ó. Eu já terminei de fazer a costura unindo as duas partes da almofada e agora o próximo passo é fazer a aplicação dos botões na parte da abertura. Eu tô utilizando aqui 5 botões pequenos com diâmetro de 1,5 cm e eu vou fazer a costura da mesma forma que eu já tinha orientado para vocês na aula das outras duas almofadas. Eu vou utilizar o espacinho da correntinha para fazer essa costura do botão. Então, essa costura vai ser feita no lado da almofada que não tem aquele acabamento com o detalhe dos biquinhos. Eu já fiz a costura dos botões na capa da almofada e eu trouxe de pertinho para mostrar para vocês como ficou o resultado. Então, eu já aproveito para mostrar também aqui de pertinho como ficaram as laterais aqui, onde eu fiz aquela costura só na beiradinha, ó. Então, ficou desse jeito aqui, tanto de um lado como do outro. Esse lado que eu tô mostrando agora pra vocês é o lado de trás da almofada, né? A gente vai usar o lado da frente, esse aqui onde foram feitos os biquinhos. E aqui os meus botões, que foram costurados. Eu distribuí esses 5 botões aqui com o mesmo espaçamento. E daí, pra fechar eles, a gente vai utilizar o espacinho de correntinha entre um bloquinho e outro aqui do outro lado, ó. Então, a gente só vai fazer isso aqui, ó. Daí vai ficar assim. E daí a gente pode deixar esses botõezinhos aqui virados para a parte de baixo. E depois de colocar o enchimento, provavelmente eles nem vão aparecer. Eu já coloquei o enchimento da almofada, fiz o fechamento dos botões. E pra ser bem sincera com vocês, eu achei que o detalhe de acabamento, depois de fechar tudo aqui, ficou ainda mais bonito do que eu tinha imaginado. Então, essa parte dos botõezinhos não tem nem problema de ficar aparecendo, porque ficaram super fofos aqui. E para mostrar para vocês como um todo, tá aqui o resultado dela. Ela é um projeto mais simples do que as outras duas almofadas que eu já ensinei, mas ela é igualmente bonita. E no fim das contas, essa última carreira que eu fiz aqui, utilizando a outra cor de fio, deu até um detalhe mais legal para o acabamento da peça. Então, ela fica com os dois lados iguais, né? Porque foram feitos seguindo o mesmo passo a passo, mas como eu já falei antes para vocês, a gente vai utilizar como lado direito, né, o lado que vai ficar para frente, esse lado aqui onde a gente fez os biquinhos da peça. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do resultado desse projeto. Eu gostei bastante de ensinar esse trio de almofada para vocês. Quem gostou do vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo, de comentar para me dizer o que achou e de compartilhar esse conteúdo nas redes sociais para que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. Um super beijo para vocês e até mais. Tchauzinho!